conversei com o Marcelo e falei: Marcelo, eu sou muito sincero e direto no que me pergunto. É evidente que vai ser um questionamento agora imenso sobre a sua permanência com planejamento a longo prazo para o ano que vem. E eu não quero que você fique sabendo por imprensa ou que algum empresário ou treinador me ligou, que eu liguei para alguém. Então, a responsabilidade agora pelo título da Copa do Brasil ou por uma classificação no G3 é somente minha e dos jogadores. Então, não tem nenhum outro departamento, né? A maioria dos jogadores conhece o Diogo, sabe do que ele é capaz. Então, foram esses dois motivos. Primeiro, que não seria um planejamento para o ano que vem, ficaria pouco tempo. E segundo, que para assumir a responsabilidade também, para esses 3 jogos que temos adiante. E sobre a segunda pergunta, a Guifa era um treinador novo, com metodologia diferente, que nós arriscamos, e o Marcelo, às vezes, se a memória é muito curta, teve aprovação de quase 70% aqui, por ser um treinador sério, por ser um treinador que tinha acabado de ganhar uma Copa do Brasil, e que todo mundo justifica agora, quando você pede um treinador, ou então questiona, e o planejamento? Treinador não é a hora que você quer, nem quando você quer, nem quem você quer. Tem sempre um momento. E o futebol, ele está sempre sendo cobrado por resultados. Pode ser o melhor treinador do mundo. Se ele perde 5 jogos consecutivos, a ação dele cai muito rápida. Então, o que a gente tenta fazer é isso, é planejar, e estou fazendo isso já, pensando nos 3 jogos, mas principalmente para não perder tempo para 2017, e tentar trazer aqueles que estão livres do mercado e que o clube tem confiança e que acredita nas características. Então, presidente, a decisão, você disse, foi tomada ontem à noite, mas já havia sido cogitada anteriormente, e como estão as negociações para já trazer um substituto para o Marcelo? Quem falou ou ficou supondo que tinha conversado com algum treinador ou qualquer pessoa do Atlético está mentindo descaradamente. Nunca foi feito isso. No momento que decidir que não vai ficar, aí sim vão começar as negociações. Eu estou focado principalmente agora no jogo de São Paulo e no jogo de quarta-feira. Eu não vou conversar sobre isso agora. É evidente que meu telefone não parou de tocar e não parei de receber mensagem sobre nomes e mais nomes, empresários, isso é natural do mercado. Mas eu confio no Diogo, sabe? Ele tem que estar focado, ele tem que estar tranquilo. Ele é um profissional que já mostrou isso ano passado, da seriedade, que numa conversa agora com todos os jogadores, sim, tem essa personalidade já de ter essa liberdade com o presidente, com a equipe, de fazer qualquer mudança e de poder levar um time equilibrado, principalmente para a final da Copa do Brasil. Presidente, também estamos ao vivo. Eu queria entender 2 situações. A primeira, com relação à saída do Marcelo, entre as 2 finais, não te preocupa de passar uma imagem de jogar a toalha para o segundo jogo com a saída justamente no meio dos 2 jogos? E com relação a essa chegada ou a ascensão, né, do Giacomini, para os 3 jogos, o planejamento certamente já está em andamento para 2017, quem fica, de quem sai. O treinador que vier, você tem emergência para ele participar disso, ou a situação já está em andamento e aí quem chegar assume com o barco andando? A primeira pergunta é muito pelo contrário. Eu não joguei a toalha, eu trouxe a toalha para mim. A toalha agora é minha. É a conversa que eu vou ter com os jogadores é direto. Então, assim, eu estou minimizando as desculpas. Não, agora é comigo, agora é com o presidente, agora nós vamos juntos. Então, não tem mais uma terceira via, não. Agora somos nós. Então, é o contrário. Era a maneira, devido como o time jogou ontem, era a maneira que eu tinha, o último ato que eu tinha antes da final para falar. Vamos ganhar esse título. Porque montei equipe para isso e ainda acredito nela. E sobre a segunda pergunta, o planejamento já começa a ser feito porque você tem um treinador que treinou por algumas semanas, a maioria dos jogadores conhece a categoria de base, que eu sempre, ele como diretor, André Figueiredo, eu falo que o futebol brasileiro falta
essa categoria sub-23 para não ter tanto impacto, valorizar a base, e falta também de um auxiliar técnico que permanente no clube. Então, essa conversa que eu tenho com o Diogo, que está indo, me contou agora algo pessoal, quer dizer, que ele não esperava, ninguém esperava, mas que nos dá aí 2, 3 semanas para poder, sim, avaliar um nome que estiver no mercado com paciência, para minimizar os erros, para poder fazer um contrato de no mínimo de 2 anos. Presidente, se você demite um treinador restando ainda um jogo de uma competição, a finalíssima, quer dizer que você não tem convicção no trabalho dele, porque se você acreditasse que o cenário mudaria, você não o demitiria. E você o demitiu. Se essa convicção veio faltando um jogo e o trabalho já não é a contento há um bom tempo, que o Atlético é criticado já há um bom tempo, por que demorou tanto para mudar? Ele chegou na final da Copa do Brasil e conseguiu jogando classificar. Mal. O resultado mostra muito, né? Você demitiu? Por que ele não ficou mantido, então? Você vai para o tudo ou nada, né? Você quer o tudo ou nada. Eu não sou do tudo ou nada. Ele chegou na final da Copa do Brasil, foi um treinador que ganhou as últimas Copas, e o clube estava disputando até 3 rodadas atrás o Campeonato Brasileiro. Então, isso não é pouco. Então, quando você também não pode simplesmente ser irresponsável de, a partir do momento que não está 100%, você arrancar. Até então, você tinha esperança e teve, sim, problemas, que a culpa são de todos, não é só do presidente, como também de todos aqueles que acompanham o clube, de contusões uma atrás da outra. Foi difícil, isso atrapalhou, principalmente quando o Marcelo chegou, que foram 7 derrotas consecutivas e que eram os pontos que a gente precisava para ser campeão brasileiro. Então, a gente estava no meio do processo. Então, quer dizer, às vezes, para quem está de fora, é muito simples você colocar agora, demitiu tarde, demitiu cedo, falta um jogo. Quer dizer, o próprio questionamento de todos vocês é isso. Por que demorou tanto? Então, por que demitiu antes? Não é simples assim. Você tem os objetivos e nunca é 100%. Para quem acompanha o futebol há tantos anos como você, sabe muito bem que tem várias equipes ali que chegam numa hora, como o próprio Grêmio. Chegou numa hora e avançou e fez uma partida ontem, para mim, que foi uma das melhores da equipe deles no ano. Daniel, você não quer falar nomes, mas dá para falar do perfil desse novo treinador? Um técnico estrangeiro, está descartado? Sim. O perfil não vai... Fala. Olha, é muito difícil falar de perfil porque você não tem tantas opções. Então, qualquer fala minha sobre perfil, vocês automaticamente, em 30 segundos, estão tweetando aí qual é o seu novo treinador do Atlético. Então, eu não vou falar nada. Daniel, a respeito do Marcelo, havia críticas em relação à forma como o time jogava, muito espaçado, as linhas, inclusive. Agora, nos bastidores, havia qualquer tipo de atrito com o elenco, do treinador com o elenco, de relacionamento houve com algum jogador especificamente? Não, de forma nenhuma. Não tinha atrito. A gente tem um elenco com um nível de caráter altíssimo, sabe, pessoas muito sérias. Marcelo, vocês conhecem muito bem, é uma pessoa espetacular com a sua equipe, então não tinha atrito. O que aconteceu foi que os resultados não vieram e que o time não se encaixou em campo até então. Mas dá para dizer, presidente, que, embora não tenha acontecido um atrito, problemas, talvez, de decisões erradas possam ter influenciado nesse desempenho do Atlético? Procede a informação, por exemplo, de que Marcos Rocha jogou contra o Sport sem estar liberado, sem ter o aval do médico, de um fisioterapeuta, e mesmo assim acabou indo a campo por decisão de um integrante da comissão técnica? Não, Pedro, eu não vou ficar entrando agora num momento que você está numa transição de treinador, de detalhes que aconteceu durante um ano numa equipe. Né? O que acontece dentro de um centro de treinamento e dentro de um time de futebol é interno. Então, assim, isso não aconteceu. Eu digo que não teve atrito, ocorreram-se sim erros, é claro que ocorreram erros, que não cabe isso, colocar a responsabilidade em cima do Marcelo de forma nenhuma, mas eu também não fiquei satisfeito de terem várias contusões dentro de um treinamento.
Então, você precisa de um jogador. Então, assim, você discute, você cobra, você tenta minimizar os erros, mas voltando à pergunta principal, colocar em cima de um treinador uma responsabilidade sobre a harmonia ou sobre 70 lesões, que foram 77 lesões no ano, seria uma responsabilidade. Você tem uma equipe toda que trabalha e eu me incluo nela. Daniel, hoje você pensa em procurar um treinador para já comandar essa partida da quarta-feira, a finalíssima em Porto Forma Alegre? nenhuma. Essa equipe do Diogo, ele tem pouco tempo, provou ano passado que ele conseguiu mostrar um time diferente no pouco tempo que teve. É isso que eu cobrei dele. Falei, olha, você tem total liberdade, porque tenha confiança e muito pelo contrário, dar espaço para ele trabalhar, para ele conseguir avaliar jogadores que já foram dele, conseguir avaliar uma equipe que ele já treinou no passado e os novos contratados do ano, ajudará muito, né, para o novo treinador. E eu brinquei com ele, às vezes ele campeão, ganhando os 3 jogos aí, quem sabe ele consegue convencer a todos aí que ele é um bom nome. Ô, Daniel, independentemente do nome que for escolhido, você falou aí, quando pensou em montar um time sub-23, em um auxiliar técnico permanente. O Atlético pensa em voltar com aquela comissão técnica permanente, Carlinhos Neves ser o preparador físico, independentemente de quem venha com o treinador, o próprio Diogo ser talvez esse elo entre a base e o profissional, sendo esse profissional da comissão técnica permanente. O Atlético já pensou nisso? Vocês já pensaram nisso? Pretendem colocar isso em prática no ano que vem? A linha é essa, né? Que você tente contratar ou convencer algum treinador que não vem com uma equipe de 5, 6, 7 pessoas e valorizar aqueles que são funcionários do clube que você acredita. A conversa com o Carlinhos é essa, ele é preparador físico, o coordenador técnico ficou ali, não conseguiam ajustar um conceito disso ainda no futebol brasileiro e dar força para o Diogo simplesmente ser essa figura fixa do clube e que consiga trabalhar em harmonia para com quem vier. Presidente, uma cena me chamou a atenção, os jogadores estavam descendo do hotel junto com o Diogo, eu imagino que tenha sido uma reunião. Você participou dessa reunião? Como é que os jogadores receberam a informação de que vai ser o Diogo que vai comandar? Não, eu participei, claro, né? Diogo, apesar de conhecer a maioria, não conhecia todos e foi pego de surpresa. E eu tenho muita liberdade com os jogadores, até porque esse ano, devido ao afastamento do Maluf, acabei assumindo essa função de diretor também. Então, são pessoas maduras, pessoas que já ganharam vários títulos, né, que confio, que a maioria que contratei. Então, quando você está num momento desse, que você tem que girar a chave, que você tem que mexer com a equipe, a responsabilidade, como eu disse, é minha, você tem que conversar e principalmente dar confiança ao Diogo. Não, os supervisores já conheciam, né, o Diogo, então é um dia chato, né, talvez seja das piores funções de um presidente demitir alguém, alguém que você gosta, então não é fácil. Mas os jogadores estão acostumados e não tem muito tempo para ficar lamentando ou para ficar criticando. Tem tempo para poder realmente reagir, mudar o que foi feito, o que está sendo feito e colocar sangue para ganhar, para reverter a situação na Copa do Brasil. Daniel, o Marcelo, um dos motivos que ele citou, além das contusões, do excesso de contusões ao longo do ano, foi um certo desequilíbrio no elenco. Ele admitiu que não conseguiu dar padrão de jogo. Você concorda que o elenco, a montagem do elenco, houve esse desequilíbrio, já que o time fez muitos gols, mas também sofreu muitos gols, e se isso é uma correção para o próximo ano? Concordo, tem que corrigir com certeza. Daniel, você disse anteriormente que o Atlético não iria participar da Primeira Liga por falta de datas no calendário. Como é que fica a situação em relação à Florida Cup, se caso o time não consiga a vaga direta na Libertadores? Olha, a Florida Cup nós estamos com o planejamento do jogo dia 11
No jogo do dia 14, você não tem obrigatoriedade contratual com o time titular, e com retorno no dia 15. A estreia da pré-Libertadores, me parece que é no dia 30 ou no dia 1º de fevereiro, então teria um bom período ali dentro. Foi o Carlinhos Neves, junto com o Felipe Calil, foram para as instalações da Florida Cup e falaram que não deve nada com o nosso CT. Isso é difícil, mas conseguiram uma boa academia, conseguiram um bom campo. Não significa que ir para a Florida Cup você está fugindo da preparação. E conversando com o Carlinhos Neves e também com o Marcelo, os dois concordam que é bom ter 2 ou 3 jogos durante a preparação. Então, sim, nós estamos dentro do calendário de uma maneira muito normal. Voltando para a Liga, do calendário que foi apresentado, e uma vez que você tem as eliminatórias, você tem jogos da Copa do Brasil no primeiro semestre, se não tiver uma mudança, não tem data para quem estiver na Libertadores. Então não tem como, aí sim você vai repetir o que foi feito esse ano, de jogar no intervalo de 48 horas com o time misto, não faz sentido. Então isso é bem claro. Conversei muito abertamente com o Gilvan, que é o presidente da Liga, também como o Bandeira, que é um dos entusiastas, que da maneira que está é uma forçação de barra. Como acho? Ou você tem um calendário mais bem distribuído, ou então você não faz. Como, diferente do ano passado, existem contratos ainda que não foram assinados, eles teriam a oportunidade de apresentar, como a Conmebol apresentou, um calendário mais lógico. E mais lógico você deveria até elogiar, porque um dos grandes problemas do calendário brasileiro até hoje é que se você prepara um time, ele acaba chegando no final do ano, ele fica entre as 2 principais Copas com uma diferença de 2 semanas. E isso foi consertado. Quer dizer, falta ainda alguns detalhes no calendário. É inadmissível ainda você estar nas oitavas da Libertadores disputando a semifinal no campeonato regional. Na mesma semana, 4 jogos consecutivos. Não é possível que você não consiga esticar uma semana para mais cedo ou mais tarde. São detalhes que depois você tem 11 jogadores machucados e todo mundo fica querendo colocar a culpa no jogo contra o Schalke 04 na Florida Cup.